O Vasco, enfim, fechando com o xerife da zaga. O aviso foi dado e o Vasco já está de olho. Vamos falar também sobre Marcos Lamáquia liberando a grana. A informação que eu trago para vocês nesse vídeo é quentíssima e você vai ficar sabendo de tudo. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nesse feriadão, nessa quinta-feira, logo pela manhã, para levar você, torcedor vascaíno, para pertinho de todas as informações do Vasco. Vale lembrar que você, deixando o seu joinha, você avisa para a plataforma que falar do nosso gigantesco da colina, do nosso gigante da colina, do nosso Vascão da Gama é positivo e sobe nos top trends aqui da plataforma, ultrapassando os rivais, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Então, seu like traz positividade para o Vasco aqui na plataforma, ajuda a marca Vasco e ainda traz mais vascaínos aqui para esse vídeo. Então, corre lá, deixa o seu joinha. Vale ressaltar que se você não é Vasco, você torce para outro clube, você é Flamengo, você é Botafogo, você é Fluminense, pode sair, pode ir embora. Esse vídeo, esse canal não serve para você. Agora é o seguinte... O aviso vai ser dado. Se você realmente é Vasco, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo, faça parte de mais de 106 mil vascaínos conectados aqui no nosso canal, clicando no botãozinho inscrito, inscreva-se. Não esqueça de conferir ali se você deixou o seu like e se você se inscreveu agora aqui no canal ou já é inscrito. Clica ali no botãozinho para conferir se está tudo certo. Beleza? Olha só, hein? Vamos ao que interessa, as informações importantes do Gigante da Colina nessa quinta-feira. Todo mundo tranquilo nesse feriado? Então preste atenção que a gente vai falar de Vasco nesse momento e eu quero falar exatamente sobre mercado da bola. A situação envolvendo a procura por um zagueiro. O Vasco, ó, tá dando start, hein? A gente vai falar bastante sobre isso também, porque parece que Pedrinho e Lamáquia já se acertaram em algumas questões de mercado. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso, porque eu quero falar sobre o xerife. O Vasco buscando o jogador que está faltando. Alto, que comanda a zaga, com experiência. É isso mesmo, o Vasco está buscando aí contratações nesse setor e está interessado na contratação de Rodrigo Becão, jogador ex-Bahia, né? Passou ali pela Udinese, jogador alto, tá? Um jogador interessante, 1,91 m de altura, tá no Kasım Paşa lá da Turquia, né? Emprestado, na verdade, agora ao Fenerbahçe, voltando para o Kasım Paşa nesse momento, né? O contrato com o Fenerbahçe se encerra no dia 30 desse mês, mas já se adiantou por conta da Copa do Mundo, né? Já se adiantou, já está de volta ao Kasım Paşa e a gente vai estar falando bastante sobre esse interesse nesse jogador que joga com a perna direita, um zagueiro pela direita, 1,91 m, bom na bola aérea, um jogador que demonstra uma certa, vamos colocar uma certa liderança, assim, né? Como a gente está falando de líderes no Vasco, a falta de líderes, a saída do Verratti, ele transmite um pouco dessa liderança no sistema defensivo. E outra, tem apenas 30 anos de idade, contrato com o Kasım Paşa até junho de 2028 e que não sabe o que vai fazer com esse jogador. Né? A situação lá no clube turco é o seguinte: emprestamos para o Fenerbahçe, ele voltou, e agora? O que a gente faz com ele? O Vasco aparece como um possível destino do jogador para o restante da temporada, até mesmo podendo ter um contrato um pouco mais longo. Tá? A gente vai ficar de olho nessas movimentações, principalmente em relação ao mercado e principalmente em relação ao sistema defensivo do Vasco, né? Que é o grande problema. O técnico Renato Portaluppi já vinha falando sobre isso. O torcedor do Vasco já não aguenta mais tomar gols de bola aérea, né? O último gol contra o Atlético Mineiro, nenhuma surpresa. Cruzamento na área, gol de cabeça. O problema da bola aérea no Vasco é crônico, né? A zaga é baixa e as últimas zagas também não tiveram êxtase nesse momento, não tiveram uma situação que concluísse, né? Ser boa em bola aérea acabou sendo um ponto fraco do Vasco há muito tempo, em momentos estruturais dessa equipe. Nesse momento o Vasco conta com Saldívia, que é baixo, com Robert Renan, que não é muito alto. A gente também tem a presença do Lucas Freitas, que na minha opinião é baixo, e a gente tem o Carlos Cuesta, que também é baixo. Então esses 4 zagueiros não vêm resolvendo o problema da bola aérea. Então o Vasco vai buscar esse xerife para resolver, enfim, esse grande problema na defesa
vascaína. Você aprova o nome? Vá lá nos comentários e deixe a sua opinião. Antes de falar sobre Pedrinho e Marcos Lamarque, a movimentação iniciada, eu quero falar sobre Copa Sul-Americana. O aviso foi dado. Se o Vasco quer ser campeão, terá pelo caminho agora o Independiente de Medellín. O jogo está marcado. Dia 22 de julho, o jogo da ida. Sabe aonde? Lá na Colômbia, em Medellín, rapaz, no estádio Anastácio Girardot. É o estádio em que tivemos grandes problemas no jogo contra o Flamengo lá, né? E que o Independiente de Medellín vai ficar 5 jogos sem torcida. O Vasco vai enfrentar o Independiente de Medellín nesse estádio do grande problema que a torcida criou lá, sem a torcida do Independiente de Medellín. E decide em casa. No dia 27, o Vasco estará recebendo... Na verdade, no dia 29, o Vasco estará recebendo o Independiente de Medellín no Caldeirão de São Januário. E eu já vou logo dizendo aqui a minha opinião. Eu colocaria esse jogo para o Maracanã. 70 mil pessoas, classificação para enfrentar o Olímpia nas oitavas da competição. E caso o Vasco passe, pode pegar o River Plate nas quartas e também o Boca nas semis, hein? Rapaz, o caminho do Vasco não vai ser tão simples assim, mas eu utilizaria agora dos jogos que o Vasco tem de acordo para o Maracanã na Copa Sul-Americana. Utilizaria para o jogo contra o Independiente de Medellín, contra o jogo contra o Olímpia também usaria, talvez ou não contra o River e depois contra o Boca. São os 4 restantes antes da grande final, que não será num estádio, né, muito simples de se jogar, né, vai ser no estádio neutro, então não teremos como jogar de novo no Rio de Janeiro. Então esses 4 jogos, como o Vasco tem 4 jogos no ano, eu utilizaria caso o Vasco vá passando de fase, né? Eu acho que facilitaria, traria o torcedor mais para perto, jogo decisivo, jogo de classificação, eu acho que o Vasco poderia utilizar-se sim, do Maracanã na Copa Sul-Americana. E você, corre lá nos comentários e deixa a sua opinião, hein? O caminho para a taça tá ficando cada vez mais aberto. O Vasco conseguiu pegar o único time que tá punido ali na Sul-Americana nos playoffs e depois vai pegar o Olímpia, uma equipe que o Vasco já venceu em casa e só perdeu lá porque foi com o time reserva. Então vamos estar de olho nesse movimento Sul-Americana e o torcedor, você, qual é a sua opinião? Deixa ali nos comentários. Informação sobre Marcos Lamáquia e Pedrinho. Pedrinho e Marcos Lamáquia. A informação é do grupo ESPN, hein? A ESPN diz que Marcos Lamáquia já está no mercado junto com Pedrinho para novas contratações no Vasco, né? Existe uma conversa em andamento, a gente vai estar ficando de olho nisso, né? Porque é um caminho muito próximo dessa janela. Obviamente, o Marcos Lamáquia, já depois da janela, em setembro, vai estar no comando da SAF do Vasco e, de fato, tem que formar um grupo forte para comandar o futebol do clube, né? Para a gente não ter aí surpresas, quem sabe brigar contra o rebaixamento até o final. A ideia não é essa. Então, o Marcos Lamáquia já começa a se movimentar com o presidente Pedrinho nos bastidores para ativar essa janela de transferências. O Vasco está de olho, hein? Vamos estar observando de perto, apurando todas as informações, porque parece que Lamáquia soltou a grana para as contratações do Vasco nessa temporada. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.